Eu juntei uma senhora de 80 anos, um humorista, de repente 30, o Diabo Veste Prada, é fada, tudo isso em uma campanha para um banco. Oi pra você que não me conhece, meu nome é Gui, eu sou quase publicitário e videomaker e hoje eu vou contar pra vocês como que eu fiz essa campanha para um banco. Para contextualizar vocês, existe uma premiação lá de Portugal que chama Prêmio Lusófonos de Criatividade e nessa premiação a gente recebe um briefing aberto, nós estudantes de Publicidade e Propaganda, para poder fazer uma campanha para uma marca específica. A marca desse ano foi Activo Bank. Nesse briefing que a gente recebeu, tinha algumas informações sobre esse banco. Ele é um banco digital voltado para a geração Z, então ele é bem descomplicado, bem didático. Ele é feito para facilitar a vida desses jovens e de quem quiser usar, claro, mas eles têm um diferencial na sua comunicação, que é o uso do humor. Aí beleza, a gente entendeu a ideia mais ou menos do banco. O briefing ele é bem mais completo, eu tô resumindo aqui para vocês. É mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil hoje com o Nubank. Não chega a ser a mesma coisa, mas é bem similar. Beleza, e aí o que eles pediram pra gente produzir? Eles queriam que a gente fizesse um vídeo audiovisual. Um vídeo é o quê? Eles pediram pra gente fazer um vídeo de até 60 segundos. No caso, a gente não ia ter como produzir o vídeo em si. Eles queriam a ideia, o roteiro, o storyboard de uma campanha pro banco. Essa campanha ela é voltada para a geração Z, como eu falei anteriormente, jovens ali de 18 a 28 anos. Essas pessoas, têm um hábito de consumo hoje em dia, a maioria delas, de não focar tanto em bens materiais, mas focar em momentos. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, se a gente pegar a geração, por exemplo, dos nossos pais, eles estavam muito mais preocupados na nossa idade em conseguir a casa própria, não que a gente não esteja, do que viver momentos, aproveitar a vida, que é o que a nossa geração tem uma tendência maior a fazer. Enfim, eles queriam um vídeo com esse teor e, além disso, como eu falei pra vocês antes, eles têm uma comunicação que é mais humorística. E eles sugeriram, e aí era opcional se a gente quisesse usar ou não, inserir algum influenciador, algum comunicador nessa campanha. Guardem bem essa informação. Então beleza, a gente tem aí o briefing, a ideia principal que eles queriam. Como eu falei antes, no briefing tinha muito mais informação, mas agora a gente vai para a ideia que eu produzi. Obviamente não era para produzir o vídeo, e aí como que a gente ia enviar essa ideia para eles? Eles queriam que a gente fizesse um storyboard, e aí nesse storyboard a gente precisa colocar cena por cena de como que a gente imagina que isso vai ficar, são pequenos desenhos para exemplificar o vídeo. Eu coloquei também na apresentação que eu enviei um roteiro, bem completo, com as cenas, com os ângulos de câmera, com o cenário, para ficar bem descritivo para eles, já que a gente não tem como gravar o vídeo. E além disso, eles pediram também algumas peças para as redes sociais, mas no final eu mostro para vocês. Eu não vou falar aqui de todo o processo de criação, porque já tem um vídeo lá no meu Instagram explicando melhor sobre isso, de como que foi produzir. Eu inclusive fiz essa campanha em 4 horas, se eu não me engano, eu tive que fazer ela de madrugada, porque o tempo de submissão do trabalho já tinha passado, mas no site ainda estava dando para enviar, então eu aproveitei que dava e fiz a campanha para poder enviar. Então se você quiser ver como que foi todo esse processo, pode acessar lá no meu Instagram, que ele tá bem legal num vídeo. Tá, então vamos pro vídeo em si. Eu vou explicar no final todo o conceito, todo o objetivo. Primeiro eu vou descrever o vídeo pra vocês, eu espero que vocês entendam até lá. Mas o principal personagem dessa campanha é uma senhora de 80 anos. A história começa com essa senhora acordando bem atrasada, ela tá desesperada porque ela praticamente já perdeu hora, então ela levanta correndo, o quarto dela tá uma bagunça. Pra contextualizar, ela mora num flat que é conjugado quarto e sala, que é muito comum na nossa geração hoje em dia. E aí ela tem que levantar correndo, ela veste inclusive os tênis trocados, um pé de cada par e sai correndo de casa. Só que, antes dela sair correndo de casa, ela precisa chamar um Uber porque não dá tempo dela ir de metrô, porque, enfim, ela tem que esperar ele passar e não ia dar tempo dela chegar. E o que ela faz? Paga esse Uber com o cartão do Activo Bank. Aí o Uber dela chega, ela entra no Uber, cumprimenta ele, ela vai até a agência que ela trabalha, porque essa senhora é uma publicitária. Ela chega, entra no prédio, e é aí que entra as referências de repente 30, o Diabo Veste Prada. Ela chega, senta na cadeira dela com toda aquela bagunça que só os publicitários entendem, e um amigo dela chega, bate no ombro dela e fala: hoje é aniversário de fulano e você não pagou sua parte do presente ainda que você tinha combinado de pagar. Ela olha para uma parede lá específica e tem um quadro de aniversariante do dia com o rosto desse aniversariante. Ela então lembra que não pagou o presente, aí ela abre o aplicativo, faz a transferência pro carinha, de novo remetendo ao Activo Bank. Activo Bank, não sei. Ela trabalha ali de manhã e aí chega a hora do almoço. Na hora do almoço, quando ela vai pegar a marmita dela, ela tem um flash de lembrança onde ela deixou a marmita dela em cima da mesa porque lembra que ela acordou atrasada? Então ela não lembrou de pegar o almoço dela, logo ela vai precisar almoçar na rua.
Então ela desce da agência, vai até um restaurante, nesse restaurante ela pega o almoço dela, vai fazer o pagamento no balcão, tem uma pessoa em frente a ela no balcão, que no caso é o atendente, ela realiza o pagamento com o cartão do ActiveBank e aí esse problema foi solucionado do almoço. Ela volta para a agência e trabalha a tarde toda. Nessa parte que ela trabalha a tarde toda, eu preferi deixar passando como se fosse um time-lapse com uns efeitos motion, assim, pra gente não ficar prolongando muito, não ficar fazendo também muito do mesmo, porque senão o vídeo ia ficar bem cansativo. E aí a gente já corta pra parte que ela tá ali pra ir embora do trabalho. Ok, na hora de ir embora, obviamente ela não tá atrasada, então ela consegue voltar de metrô. Aí nesse metrô eu fiz uma referência dela tirar um cochilo, assim, porque ela tá muito cansada. E aí, nesse mesmo metrô, tem um cara em frente a ela, lendo um jornal, assim, guardem bem essa informação, ele dá uma olhadinha pra ela. Vocês vão entender no final o porquê disso, mas acaba que ela chega em casa muito cansada, se joga na cama, uma referência também ao que eu, como geração Z, faço muito, né? Pega o celular e fica rolando a tela. Isso é uma referência que eu não podia deixar de fazer à geração Z. Aí, ela, depois de mexer muito tempo no celular, sente fome e aí entra algum barulho de ronco de barriga, enfim. Não tô tão descritivo aqui porque acho que vocês estão entendendo o contar da história, mas ela tá com fome, ela olha pra cozinha dela, porque como eu falei no começo do vídeo, o apartamento dela é um flat, então é tudo conjugado, sala, quarto, cozinha, dá pra ela ver tudo em um ambiente só, e a louça dela está uma zona, então ela tá totalmente com preguiça de cozinhar. O que ela faz? Abre o aplicativo de comida, pede um hambúrguer, um lanche, enfim, e aí ela espera ele chegar. Quando esse lanche chega, quem que vai entregar para ela? Um humorista muito famoso lá de Portugal, que chama Guilherme Gueirinhas. Eles inclusive sugeriram, né? Eles apresentaram, na verdade, esse humorista no briefing. Eu optei por usar ele porque eu vi vários vídeos dele e ele era o que ia combinar mais com essa ideia. E ele chega para entregar um hambúrguer para ela, entrega o hambúrguer para ela e aí o vídeo corta. O que o vídeo corta, entra uma cena off deles, tanto do humorista quanto da senhora sentados na cama dela, comendo lanche, assistindo televisão, com a fala dele. O teu dia podia ser muito mais complicado se você não tivesse o ActiveBank. Então, o que está esperando para abrir a sua conta e descomplicar a sua rotina? Eu não sei se eu citei na verdade lá em cima, mas a CTA que eles queriam reforçar nesse vídeo é para as pessoas poderem abrir a sua conta no banco. Então, a gente deixar essa informação bem redondinha no final faz todo sentido com que a comunicação do vídeo quer passar. E eu preferi deixar ele no final porque durante o vídeo acontecem algumas aparições igual eu citei, então ela precisa pegar o Uber, ela precisa pagar o aniversariante, que no caso tá na plaquinha, ela tem que pagar o cara do restaurante e tem um cara do metrô, quase que eu esqueço de falar, e todos esses personagens, na verdade, são no caso, o humorista Guilherme Gueirinhas. Ele aparece disfarçado, e aí essa referência eu peguei do filme É Fada, da Kéfera, ele é brasileiro. E aí, imagino que muitos de vocês já tenham assistido, e aí eu acho que essa ideia combinou super com o quesito humorístico que a marca deseja passar. Então ele faz essas pequenas aparições durante o vídeo, inclusive lá no roteiro eu coloco as falas dele, porque não faria muito sentido se fosse um vídeo totalmente áudio, né, só música. Eu coloquei algumas falas dele, que não entram em contexto aqui pra eu ficar falando pra vocês, senão vocês não vão entender a história. Mas, durante o vídeo ele faz essas aparições que eu achei bem legal de colocar. Quem já assistiu É Fada vai entender o que eu tô falando, mas eu gostei muito de ter tido essa ideia, por incrível que pareça, eu fiquei bem surpreendido com ela. Enfim, pra fechar a publicidade, entra a logo da ActiveBank, e aí o slogan deles é ActiveBank simplifica. Então é isso, gente, eu acho que eu cumpri o desafio. A ideia, né, da senhora ser a figura usando, né, o ActiveBank é por conta de senhoras geralmente não ter essa facilidade de usar aplicativos digitais para fazer pagamento, ainda usam muito a questão do banco físico. Então eu quis colocar ela ali para reforçar essa identidade de que o banco é muito simples, dá sim para qualquer pessoa usar, e atrelar, né, a esse conceito do humorista, porque a propaganda deles tem muito do uso do humor, eu não podia deixar de colocar. Eles fazem vários desse tipo, eles colocaram como opcional, mas com certeza eles queriam que a gente usasse o humor, tá? Esse roteiro ele ficou com 12 páginas, eu consegui destrinchar bastante coisa, porque como a gente está enviando uma ideia, não um material produzido em si, eles precisam entender o que a gente quer dizer com cada cena. E como eu falei lá no começo do vídeo, eu precisei fazer também um storyboard, então eu vou deixar passando para vocês enquanto o vídeo tá rodando, para vocês entenderem também a ideia, mas eu acho que eu consegui deixar tudo bem descritinho. Esse storyboard tiveram 37 frames, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona.
E é isso, gente. Eu espero que tenha dado pra vocês visualizarem a ideia, entenderem o conceito da campanha. Eu pretendo fazer mais vídeos como esse pra mostrar pra vocês como que é um processo criativo, como que surgem as ideias, explicar as ideias que a gente vai tendo, porque eu acho muito legal a gente compartilhar essas ideias com outros profissionais da área, pra gente ter essa troca e até mesmo ter outras opiniões, porque às vezes a gente vai tanto fora da caixinha que a gente precisa dar uma freadinha. Mas eu acho que dessa vez eu não passei dos limites, não. Me contem aqui se vocês gostaram, se vocês entenderam o que eu quis dizer com essa campanha. Eu queria muito, agora que, falando bem pertinho, eu queria muito que essa campanha tomasse vida pra eu ver esse vídeo pronto. Eu fiquei curioso pra ver esse vídeo pronto. Então assim, se vocês quiserem comentar aqui embaixo nesse vídeo o arroba do Prêmio Lusófonos da Criatividade, do Activo Bank, eu não vou reclamar não, tá? Fica ao critério de vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Dessa vez eu tô em todas, tô no Instagram, tô no TikTok, que é @criagui com 2 i's no final. Tô no YouTube e no Spotify também com o podcast, tá bom? Então, beijão e até o próximo vídeo.